Também teremos a Feira da Saúde no dia 20, das 3 horas da tarde até as 5. Temos aí alguns médicos, biomédicos, clínicos, para sanar dúvidas, mas também para nos fazer aprender um pouco mais sobre a nossa saúde. Então, convido aos irmãos para que, se eles puderem participar desse dia, desse evento tão importante que estaremos trazendo para a igreja. Irmãos, os assuntos que eu queria tratar hoje seriam a glicemia e a pressão arterial. Às vezes temos muitas dúvidas sobre, assuntos tão importantes, complexos, às vezes de falarmos, pararmos um tempo para saber, mas queria esclarecer algumas dúvidas e falar sobre esses dois assuntos. Pressão arterial. Pressão arterial será a força na qual o nosso sangue influenciará sobre as nossas artérias, sobre as paredes arteriais. Então, nós temos a representação, que é feita, digamos, por 120 mmHg, que seriam milímetros de mercúrio. Nas épocas antigas, até hoje tínhamos os aparelhos manuais para medir a pressão, os esfigmomanômetros. Esses manuais eram incluídos pelo mercúrio. Tinha uma coluna de mercúrio e, ao você apertar o seu braço, a região onde você faria a medição, levantaria um nível de mercúrio. Então, por isso que essa medida foi levada até os dias de hoje. Queria esclarecer algumas dúvidas sobre o que seria esse, digamos, 120, 100, 110 mmHg. É importante sabermos que é representado uma fração. Muitos já viram o famoso 2 por 8. O que seria esse 2 por 8, esse 2 por 7 e outras nomenclaturas, Na fração nós temos duas partes, de cima e de baixo. Na de cima são o sistótico, essa pressão seria a pressão máxima que o nosso coração bombearia o sangue. E debaixo seria a mínima, a pressão mínima. Então teríamos a 120 mmHg, seria uma quantidade, então ele levantaria 120 metros de altura dessa coluna de mercúrio, e digamos que seja 8, a parte inferior seria 80 mmHg, seria a pressão mínima que o coração bombearia no seu tempo de repouso aí o sangue. Seria então 80 milímetros de altura que ele levantaria essa coluna de mercúrio. E temos a pressão alta e a pressão baixa. 2 por 8 seria o limite na qual a nossa pressão poderia chegar. Acima disso seria considerado já elevado, e abaixo disso teríamos muitos outros problemas. Temos aí a pressão alta, que é causada muito até questões genéticas, familiares, nos traz de hipertensão, que é chamada da morte silenciosa, trazendo aí uma morte rápida, mas silenciosa. Então aí mais as pessoas mais de idade já sofrem muito com isso, com mais facilidade. Chamando ninguém de senhor, de velho, claro, só um esclarecimento. E teríamos a pressão baixa, que seria aí nos seus 90 inferiores aos 12 por 9, por aí já seria aos seus 90 por 60, seria uma numeração já de risco, trazendo aí tonturas, desmaio e arritmia, levando à falência dos órgãos à decorrência do pioramento dessa falha, trazendo aí a morte. E queria falar também sobre a glicemia. Glicemia seria o nível de glicose que temos no sangue, que estão rodeando o nosso sangue. Temos a nomenclatura de, lembrar aqui, irmãos, MGDE. São miligramas por decilímetro. Decilímetro seria a 10ª parte do litro. Decímetros, perdão. E seria então, temos aí a capacidade que seria para o funcionamento bom do corpo, 5 gramas de glicose no sangue diariamente. Esses 5 gramas já seriam suficientes para fazer o nosso corpo funcionar corretamente. Acima disso ou abaixo, estaríamos também problemas. Então é necessário termos esse cuidado com a glicose, com a nossa pressão arterial, cuidando de nossa alimentação na maior parte das vezes. Temos, claro, outros fatores como idade, genética, família, mas a alimentação seria, digamos, 70% a 60% desses problemas. Então, se tivermos uma alimentação, trazemos a igreja adventista, isso vai ser a Bíblia. Então, a nossa dieta é a Bíblia. Teríamos aí grãos, pães integrais, muitos coaches da internet hoje falam que a quantidade do integral para o pão branco seria a mesma, não perderíamos em nada.
mas os integrais, ele tem uma digestão mais lenta. Então o seu corpo trabalharia mais essa digestão com grãos e os integrais. Então, se não é necessário nós usarmos o açúcar, nós usarmos o branco, que são as farinhas, que são essenciais para o nosso corpo, mas com a quantidade correta. E isso então traria um bom funcionamento do nosso corpo. Termino então esse momento da saúde com um desafio para essa semana, não para irmos bem nos exames da feira da saúde, mas para observarmos o nosso corpo mesmo. Será que estamos sendo cuidadosos? Eu mesmo sou muito do doce, né? Então a gente gosta muito do açúcar. Temos que ter esse cuidado. Com açúcar, com sal, tudo que sai da temperança na Bíblia, né, sai do equilíbrio, não é bom. Tanto para o nosso corpo, tanto para quanto outros âmbitos de nossa vida. Então, o desafio da semana seria controlar isso. Nossa alimentação, como estamos comendo, o açúcar, o sal, vamos fazer um equilíbrio. E que possamos observar quais são as melhores. Veja na primeira semana. Na primeira semana já temos diversos benefícios. Então, ao controlarmos nossa alimentação, nós atendemos essas melhores essa semana. Convido os irmãos para continuar no culto. Convido também para a Feira da Saúde semana que vem, que todos possam aparecer.